Saudações! Está começando agora o primeiro episódio do CambuCast, o podcast da Cambuca. E este podcast será uma oportunidade da gente misturar ideias, conectar histórias, construir narrativas. E você é o nosso convidado para entrar nessa viagem com a gente. E hoje, para o primeiro episódio, não poderia ser diferente. Nós teremos convidada especial, que nós selecionamos a dedos, assim. A gente tinha nomes e nomes e nomes, a gente pegou, assim, todos os nomes, botamos no papelzinho, jogamos pra cima e pegamos este nome. E foi, assim, uma bênção, uma ótima escolha que a gente teve. E de quem eu estou falando? Dela, Cissa. Ela vai se apresentar, porque dispensa apresentações da minha parte, né? Mas a gente quer saber um pouco mais dela hoje. Vai ter história, vai ter papo, vai ter muita coisa. E hoje, nesse primeiro podcast, no CambuCast, nós vamos falar sobre criatividade. Criatividade, essa competência tão importante nos dias de hoje, mas também envolvida de muitas questões, muitos mitos, muitos mistérios. A gente vai tentar aprofundar um pouco esse assunto. E a Cissa, a nossa convidada, porque ela usa e abusa dessa competência e a gente vai depois descobrir como. Não é mesmo, Cissa? Quero que você se apresente para os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos ouvindo. Olá, tudo bem? A gente quer que tu possa, né? Diga quem que você é, de onde que você tá falando. Muito bem. Meu nome é Cissa Scheffer. Na verdade, meu nome não é esse. Meu nome é Carissa, porém conhecida por todas as curicas e curicos dessa cidade de Criciúma como Cissa Scheffer. Sou musicoterapeuta, educadora musical e empreendedora no espaço Cissa Scheffer. E hoje vim aqui fazer essa reflexão sobre esse tema tão importante na nossa vida, pelo menos na minha é, criatividade, necessário. Assim, né, Cissa Scheffer é quase já vai Exatamente, é um trava-língua. Né? Fala 3 vezes, bem rápido. Mas assim, hoje a Cissa tá lá, bem bela e formosa, com a sua escola de música, fazendo e acontecendo com as suas curicas. A gente vai chegar nesse ponto, mas muita coisa aconteceu para chegar nesse momento. Exatamente. Né? E eu queria te ouvir um pouquinho de onde que começou esse interesse pelo teu trabalho. Quero te ouvir um pouquinho, falar sobre isso. Como que a Cissa chega nesse lugar, de empreender, de ter o seu espaço de música, né? Muita água aí já deve ter rolado por baixo dessa ponte. E muita coisa ainda vai acontecer, porque é apenas o começo. Oh, meu Deus. Uau. Nossa. Mas assim, se tu já pensava nisso quando criança, em ter escola de música e tal, e lecionar nesse sentido. Queria que tu começasse a resgatar aí na memória onde que começou essa história. A gente já vai super começar falando sobre esse tema, né? Porque eu, Cissa, fui uma criança muito brincante, muito imaginativa, e eu sei que tu também foi. Então a gente já começa aí falando do tema, já trazemos ele aqui. E assim, eu não imaginava ter um espaço, mas pensava assim, nossa, já pensou como seria se eu tivesse um espaço de música, enfim. Mas lá na minha infância, que foi muito brincante, de fato, sim, eu brincava de professora, cara. Só que eu não era professora de música, eu era professora de matemática. Não sei como cheguei, não sei qual era o rolê, mas, enfim, eu era professora de matemática lá nas minhas brincadeiras, eu lecionava para os meus bonecos, para os meus ursinhos, porém, todavia, contudo, eu também fazia shows. Então, a minha vida era assim. Eu imaginava a minha vida assim. Durante o dia, eu dava aula. Eu, criança, imaginava eu sendo adulta. Durante o dia, eu dou aula. À noite, eu vou no programa da Xuxa. Pra fazer shows. Então, o palco era a cama da minha mãe. Aí eu organizava os bonequinhos, que antes eram os meus alunos. Depois eles viravam telespectadores. Fãs da Cissa. Que ainda não era Cissa, que ainda era Cari. Olha,
a mudança na teve minha, um né? rebranding. Teve total, assim. Teve um estudo de caso nesse caso, né? E aí eu subia no palco e cantava as músicas da época, que não sei se vale a pena eu trazer aqui, porque a gente vai revelar muita vai coisa. revelar muita coisa, vai trazer sentimentos à tona. Gatilhos totais, assim. E assim eu imaginava a minha vida. Eu brincava. Que coisa louca, né? Eu brincava muito sobre o que eu ia ser no futuro. Tipo, Mas olha só, eu fazia shows também nessa. assim. Eu tinha minhas turnês, mas Ok. eu não segui esse caminho. Mas é porque, de certo, nas tuas brincadeiras isso já era hobby. Acho que eu não levei muito a sério. Já era hobby, já. Muito bem. Tá, e aí? Daí tu foi estudar sobre isso? Isso foi amadurecendo pra virar uma profissão? Por que caminhos que tu começou a trilhar primeiro? Olha só, eu cresci, né, dentro da rádio do meu avô. É uma coisa que eu falo toda a vida, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe da minha história, mas eu conto ela de novo. Então, eu cresci ouvindo música. E eu era muito musical, demais, demais, demais. Mas quando eu digo eu cresci ouvindo música, é porque realmente eu ouvia música bem cedinho de manhã até bem tarde da noite, porque eu morava num lugar onde ficava o transmissor da rádio. E aquele transmissor, ele precisava... É um rádio gigante, assim, né? Ele precisava ficar ligado 24 horas. Tá, mas que rádio é essa? De onde que é? A Rádio Globo? Onde Nossa, já pensou? Não, é a Que Rádio lugar. Alvorada, lá da Serra Catarinense, Alvorada de Santa Cecília. Sim, lá, coraçãozinho do estado de Santa Catarina, lá, bem no topo, fica a rádio do meu nono, querido. Ainda existe essa rádio? A rádio ainda existe, ela já não é mais da família, mas ela ainda existe. E, assim, aquela rádio, aquele transmissor, ele precisava ficar ligado 24 horas, então, porque se desse problema na rádio, o problema era ali. Então a gente tinha que ficar atento o tempo todo. Então a gente ouvia música o tempo todo. E antigamente, as rádios, nas rádios tocavam mais música. Muito mais Não tinha música. tanta programação. Não tinha tanta programação, né? O modelo de rádio de antigamente era muito diferente do modelo de hoje. Então era realmente música propaganda. De vez em quando o locutor falava alguma coisinha lá e tal, mas enfim. Então, como eu ouvia muita música, eu tinha muito desejo de cantar. Eu cantava, eu fazia de conta que eu era a cantora das músicas que tocavam naquela rádio, enfim. Mas eu só fui aprender um instrumento depois, lá na minha adolescência. Mas, obviamente, como toda pessoa que canta, comecei a cantar na igreja, né? Todo mundo... Onde é que você começou a cantar? Eu comecei a cantar na coral da igreja. Exatamente foi isso que aconteceu. Mudei de cidade, fui cantar pro coral. Mas tu já cantava bem, assim, tu tinha facilidade pra cantar ou tu aprendeu depois no coral? Então, eu achava que eu tinha potencial, mas precisava daqueles ajustes. O coral me fez enxergar a música de um jeito diferente. E a experiência do coral também foi maravilhosa. Engraçado, né? Fazer se eu for observar assim a linha do tempo da minha vida, né? Eu cantava em coral infantil, eu amava aquele coral e hoje eu também trabalho com coral infantil. Tipo, é como se eu quisesse perpetuar as coisas que eu vivi na minha infância. Eu acho muito interessante Tu acha que isso é consciente, assim? Eu intencional? acho que por eu sempre fui uma criança muito intensa, imaginativa e criativa. Sempre fui essa criança. Rodeada de arte, rodeada de natureza, rodeada de bichos. E isso fez tão bem para mim, e eu acredito que isso também possa fazer bem para as pessoas. Então, de certa forma, eu acabo querendo dividir um pouco da minha vida com todo mundo. Não sei, isso seria uma missão de vida? Não sei. Mas sei lá, eu enxergo assim. Mas enfim. Daí ali no coral começou a coisa ficar mais séria e tal. Eu comecei a tomar mais gosto pela coisa, a sentir mais vontade de me aprofundar, de fazer aula de música, mas só comecei mesmo a fazer aulas depois dos meus 18 anos, enfim. Quando eu trabalhava, já trabalhava, eu já era uma trabalhadeira já, né? Então, eu trabalhava num jornal, trabalhava com criação, trabalhava com arte. E ali eu comecei a fazer aula de música
E desde então, a música faz parte todos os dias da minha vida, desde então. Tá, e o que tu fazia lá nesse jornal? Eu fazia ilustração, ajudava a criar campanha para as empresas, era diagramadora. Enrolava o jornal e entregava na casa. Basicamente, fazia propaganda, né, o marketing, essas coisas todas, enfim. Esse foi o meu primeiro emprego, carteirinha assinada, e ali eu também já trabalhava com arte, né? Mas fugi um pouco daquilo que eu esperava pra minha vida, ou imaginava pra minha vida, né? Mas a música rolava ali, paralelo ao Sim, trampo. porque eu tava inserida, né? Muito inserida nas minhas aulas, eu continuava cantando, enfim, né? E eu só fui fazer faculdade mais direcionada, ou uma especialização direcionada, na verdade, depois que eu vim morar aqui, em Criciúma. Que aí eu fiz a licenciatura em artes visuais. Comecei como prof de arte, mas senti vontade e também necessidade de me envolver mais com a música de novo. E aí comecei com projetos. Acho que aí entra um ponto muito interessante, né? E que algumas pessoas também sofrem com isso, que é essa, diríamos assim, multipotência. Tipo, você trabalhava lá na diagramação no jornal e fazia muito bem. Pô, posso ser de uma grande diagramadora e seguir a carreira. Lá no jornal tu também fazia as charges. Charges que eu continuo fazendo, a pegada total. Já, deixa eu pensar, eu faço charge desde 2006. Pro mesmo jornal. Pro mesmo jornal. Tu cria aqui e manda pra eles publicarem lá. Depois a gente fala desse rolê das charges. Maravilhoso. É uma viagem. Vai fazer charge, faz muito bem. Vai cantar, canta. Você cantar, você cantar. Sou cantora. Minha Compositora. Minha filha, sou cantora. Vou desenhar. Okay. Desenha bem. Pintar, o que tu quer que eu faça? Um origami. E aí, artes, né? Vai ser prof, sabe lecionar, assim. E aí, em que momento tu consegue entender, tipo assim, entre esse leque de coisas, né? Em que eu posso focar, naquilo que eu posso ainda fazer, mas talvez não dá 100% da minha atenção, assim. Em que momento tu conseguiu canalizar essas potências, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente dispersa nossa energia em muitas coisas e tal. E tu entendeu que não é isso. É a música que eu quero dar a minha maior atenção e fazer isso, de fato, virar meu trabalho de forma mais incisiva, assim. Era um nicho que precisava de pessoas com um determinado foco, um determinado tipo de dedicação. E eu penso que, como eu sempre fui muito de humanas e de certa forma, sempre estive envolvida com todos os tipos de linguagem artística, então eu percebia o meu olhar na educação musical diferente. Eu sempre fui uma pessoa diferente, eu acho. Sempre fui meio esquisitona, eu acho, de enxergar as coisas meio diferente, de aplicar as coisas de um jeito diferente dos outros, assim. E era um caminho menos óbvio. Menos óbvio, mas que me contemplava muito. E aí, já talvez eu esteja pulando etapas aqui, mas teve uma coisa que tu me falou. Eu poderia colocar uma música romântica agora, eu acho. Eu faço aqui o fundo. Tá. Teve uma coisa que... Maravilhoso. Teve uma coisa que tu me falou, e você falou no processo, né, que a gente fez. Logo mais a gente vai falar do processo de branding que a gente fez, hein? Isso aqui é um spoiler. Maravilhoso. Mas depois você repetiu isso em alguns outros momentos, alguma live. Gente, o que eu falei? Que eu assisti. Maravilhoso. Eu tô criando um suspense legal. Depois do intervalo, você ficará sabendo o que a Tamires falou. Aí. Não pesar isso aqui. Então, tu disse assim que pode ter muita gente que faça a mesma coisa que você, mas do seu jeito só você sabe fazer, e muitas pessoas vão se identificar com... Maravilhoso. Não. Lágrimas rolaram agora, né? Muitas pessoas vão fazer, mas do seu jeito, só tu. E vai ter muita gente que vai se identificar com o teu jeito. Que sabedoria. Cara, a pessoa que criou isso, assim, realmente,
E aí, cara, como eu falei, que eu sempre fui uma pessoa muito esquisita e, sei lá, muito contemplativa, muito, não sei. Eu concordando, né? Realmente. Ok, realmente, né? Mas muito, sei lá, de refletir, pensar na minha trajetória de vida. E eu sempre valorizei demais a minha infância. Demais. E eu comecei a pensar na Cissa criança, na Cissa infanto, vivendo tantos momentos lá na casinha dela, com seus animaizinhos, com seus desenhos, com seus shows. E tipo, eu criei um jeito só meu, de fato, de ser e de expor as minhas ideias e a minha arte, o meu jeito de ser. E aí, talvez até então, eu nunca tinha virado essa chave de que eu poderia contribuir e poderia ser importante para os outros. E esse meu jeito de ser e ver e facilitar as coisas para as pessoas, talvez contemplasse outras pessoas. E aí, nesse momento, essa frase tocou profundamente meu coração. Eu senti que, não, cara, real, eu preciso confiar mais naquilo, nas referências todas que eu, enfim, que eu acabo criando e nessa pessoa que eu me tornei para que eu possa ofertar algo a mais. E daí que eu uni todas as forças. Terra, reuniu água, todas as pedras, as esferas do dragão. Todas as esferas e pensei, eu vou abrir um espaço. Esse espaço vai ter a minha cara, desde a identidade visual, desde o lugar. Então, tudo lá no meu espaço, tudo é muito pensado para que eu consiga oferecer as experiências muito próximas daquilo que eu vivi. Uhum. E assim, você falou dessa frase brilhante que foi dita pra ti em algum momento, mas é que isso faz muito sentido e eu acho que talvez isso se aplica para a maioria das pessoas, né? Que é essa quase que uma imagem de si mesma invertida ou distorcida, de não conseguir. Porque, assim, talvez as coisas que você faz para ti é muito fácil, fluido. Eu faço isso com a maior facilidade do mundo, com o pé nas costas, não é um esforço. Mas não deixa de ser incrível. Pra ti aquilo já é comum, já é ordinário, né? Mas para as pessoas que estão vendo, que não conhecem, é extraordinário, né? Passa a ser muito especial. E é justamente isso. Talvez há muitas pessoas fazendo trabalho com musicalidade por aí, mas ninguém fazendo do jeito Cissa, com essa assinatura, né? E isso não significa que eu sou a única maravilhosa, perfeita. Tem muita gente aí fazendo um trabalho muito bacana, muito legal. Mas eu tenho a minha identidade e eu também quero ser uma referência para as pessoas que passarem por mim, seja em aula, seja em grupos, seja em projetos, seja como pacientes de musicoterapia, sabe? Não como referência no sentido, ela é uma santa que faz tudo certo e maravilhoso e perfeito, você tem que seguir ela. Não, mas é ter mais uma referência, porque nós pegamos muitas referências. Sim, e assim, de como tudo, você falou, né? de até a tua própria identidade enquanto marca, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas enquanto profissional, tu carrega contigo, como você falou, desde a infância e tal, coisas que são tuas, são os teus valores, são os teus atributos. Quando você fala, né, há muitas pessoas boas por aí e tal, há muitos alunos aí também querendo aprender música e tal, mas assim, vão aproximar de ti, do teu espaço, do teu trabalho, pessoas que têm valores parecidos, que combina, que dá match com o que tu tem para oferecer. Então, quando a gente tem a maior clareza, né, de quem a gente é enquanto profissional, do qual o propósito do nosso trabalho que a gente quer oferecer, a gente acaba automaticamente aproximando da gente, do nosso fazer, pessoas que buscam por aquilo, né? E talvez outros profissionais tenham outros valores, missão, propósito, e que outras pessoas vão se aproximar. Eu acho que quando a gente vira essa chave, né? Quando isso fica um pouco mais claro, facilita. E aí que eu acho que o trabalho que a gente fez, né? Da tua marca, de colocar ela na mesa, e como se a gente abrisse, né? O leque da Cissa, olha, isso que tudo a Cissa faz e tal, ela quer oferecer isso para as pessoas. Como a gente consegue organizar
tudo isso, né? E dá luz, eu acho. Eu queria que tu contasse um pouquinho de como foi a experiência daquele período que a gente fez o processo de marca, né? De criação e tudo mais. Como que foi esse processo para ti? Quais foram as principais descobertas? Eu acho que talvez passa muito por esse lugar, né? De descobrir. Sim. Eu sou muito usuária daquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. E possivelmente eu sabia de tudo aquilo que a gente falou, mas eu precisava ouvir de outra pessoa. E foi muito bacana, assim, o processo todo, porque eu consegui olhar através de outros olhos, né? Aquilo que eu queria, o meu trabalho, né? O meu projeto. Eu consegui ver outros olhos olhando para o meu projeto e vendo algo muito bom ali. Então, isso para mim já foi um despertar gigante, sabe? Posso dizer que foi um processo até mesmo de valorização? Pode ser, porque acho que às vezes a gente não valoriza o que a gente tem, né? E quando eu olhei, né, todas as possibilidades, quando a gente começou a falar sobre quais as possibilidades, né, o que você pode oferecer, e eu comecei a observar, né, pensei, nossa, mas é tanta coisa, e ao mesmo tempo tudo coisas que eu gosto muito de fazer, né? Talvez por eu trabalhar com arte facilite um pouco, né? E eu também não sou uma pessoa estática, sabe? Eu tô sempre em movimento. Então, eu fui redundante falando isso? Não é estática, tá sempre em movimento? Professores de português, por gentileza, não sei se eu fui redundante, mas enfim. Eu não consigo ficar parada, né? Então, eu sempre estou pensando no próximo passo. Hoje eu estou lecionando música no meu espaço. Eu tenho alguns pacientes de musicoterapia que eu comecei de leve a atender para pegar a ginga da coisa. Eu tenho projeto de coral infantil, que é um projeto que eu amo. Mas eu já estou pensando o que mais eu posso fazer. Então, eu tô sempre pensando no próximo passo. Então, por exemplo, nesse exato momento, nessa semana, eu tô dando um passo para me movimentar para um outro projeto. E aí, quando eu chegar nesse outro projeto, talvez vai ser também muito bacana, mas talvez eu já esteja pensando em outra coisa. Uhum. Não porque eu sou uma pessoa que não sou decidida, né, com relação, mas é porque realmente eu gosto de fazer aquilo que eu sei que vai agregar para mim e para as outras pessoas, né? Eu lembro que durante o processo, nas primeiras etapas a gente fala, né, as etapas da consultoria, do marketing autêntico, que é consultoria. A gente começa lá entendendo quem é que parte da onde, né? A gente vai trabalhar uma marca pessoal e a gente entendendo que a gente está trabalhando uma marca, mas que parte de uma pessoa e carrega junto as suas características. A gente começa a refletir quem é que parte da onde, né? Quais são as bagagens que a Cissa traz lá da infância, da vida, das experiências que teve de trabalho, tal, das suas formações e tal. A Cissa hoje, a realidade que ela tem hoje, a demanda, a procura do mercado e tal, e onde ela quer chegar lá na frente, né? E aí foi muito legal que eu lembro que na época tu falou, não, eu quero. Na época não tinha um espaço ainda, tu tava dando aula e tal. Eu quero ter um espaço, vai ser assim, assim, assado. Acho que daqui um ano, tal. E eu lembro que antes mesmo do que tava previsto, tu abriu espaço, a coisa começou a fluir, assim. Eu acho quanto é importante, né, a gente conseguir ter esse olharzinho um pouquinho mais na frente. Claro que, entendendo que há muitos projetos, muitas ações que, né, sempre pensar em avançar e fazer diferente, mas esse olhar, tipo assim, tá, como que eu quero se projetar um pouquinho, né? Eu quero que o espaço seja assim, quero que o espaço seja assado. E acho que isso é muito importante, faz a gente manter o barco andando, movimentar, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, essa tua capacidade imaginativa,
como você fala, vem lá da infância e também linka muito com essa questão da criatividade, que a gente vai aprofundar mais aqui, mas também com essa questão de visão de futuro, né? De se visualizar. Há pessoas que têm mais facilidade de fazer isso, há pessoas que têm mais dificuldade, mas o quanto isso te movimenta a fazer as coisas irem para o caminho, né, que tu deseja? Eu acho que bem coach agora, sabe? Momento Cissa coach. Coragem, sabe? Não... Coragem, jovem coragem. Então, eu acho que... Coitado dele, cara. O que esse menino tá fazendo aqui Não na sei, ele tá sexta-feira à pensando noite, isso cara? agora. Devia estar em casa. Enfim. Mas é isso, cara. É não ter medo, sabe? De fazer as coisas. Mas é uma coisa muito pessoal isso, né? Porque eu sei É que o medo vai ter, na verdade, né? mas é aquela... De novo, Cissa Coach, vai mesmo com medo. Vai com medo, sabe? Porque é isso, sabe? Não é questão de não ter medo, porque realmente a gente tem medo, a gente sente medo, todo mundo sente medo o tempo todo, mas Apesar lançar, do medo né? fazer, Apesar né? do medo, podemos criar uma música agora aqui, escrever uma música. E eu acho que isso linka com a gente traz para a criatividade, que eu acredito que para criar qualquer coisa, da coisa mais simples à mais complexa, né? Da coisa, diríamos assim, mais complexa ou mais arriscada, seja o que for, a criatividade, a coragem para a criatividade está ali como um ingrediente, né, para fomentar. Porque se não tiver coragem, e aí a coragem é também estar ciente do risco. Então, quando você está disposto a criar alguma coisa, sei lá, vou criar, no meu caso, vou criar uma marca. Corre esses riscos, né? De a pessoa não gostar, de não ser bem aceita, etc. E entre outros. Mas se eu não estiver disposta, né, a encarar e a bancar o risco, como que eu crio? Eu não saio do lugar, né? Sim. De novo, né? Coach. Mas bancar as decisões, né? Tomar as decisões e bancar as decisões. Mas eu fiquei pensando aqui com relação a esse medo, né? Medo do quê? Do que uma pessoa vai ter medo? Por que ela precisa ter coragem? De si mesmo, né? De enfrentar os seus medos. Mas também, justamente, do julgamento. Eu acho que a parte pior é essa, né? Eu vou abrir um espaço. Meu espaço vai... Se eu não for a primeira pessoa... E como seria? Vamos abrir um espaço? Que tal? E Zazi, a gente vai colocar uma parede desse... E Zazi vai ter um piano acústico lá. Isso era eu imaginando o espaço. E, sabe, tipo... Animada, pensando... Ao mesmo tempo, né? Isso o anjinho falando no meu ombro. E do outro lado, o capiroto dizendo... As pessoas vão... Tu vai abrir a porta e vai cara. Vai passar um feno rolando na frente. Ninguém vai ir atrás, cara. Não vai dar certo. Tu vai ter maior prejuízo, sabe? E aí corta pra hoje, tá lá. Quero uma aula de música. Não tem vaga. Entra pra fila de espera. Posso colocar o seu nome na fila de espera? Mas olha só, quando tu... Tipo, durante a tua vida, assim, as pessoas... Tu via que elas te viam diferente por tu ser assim, essa inventadora de moda, que tá sempre fazendo coisas diferentes das pessoas. Até hoje tu consegue ver que as pessoas te veem de forma diferente? Sim. Quando criança eu me sentia esquisita, a super fora do contexto, a super isolada. É sério que só eu tô pensando assim? É sério que só eu tô enxergando isso? Aí eu acabava me reprimindo pra, né? E me excluindo e imaginava que as pessoas me olhavam assim, né? Pra gente ver como o problema às vezes tá na gente, não nos outros, né? Eu imaginava isso. As pessoas acham que eu sou invisível. Por muito tempo eu imaginei isso. Porque ela é doida, então ela é meio invisível, assim. Aí com o passar do tempo, tu vai crescendo. Vai ganhando um... Não sei se é protagonismo, né? A gente é protagonista da nossa vida, né? Mas não sei se esse é o...
Mas talvez seja isso, sim, pegando no próprio lugar, né? Assumindo os seus papéis. Isso, entendendo que realmente a gente tem esse lugar e a gente vai lutando contra nós mesmos, né? A gente luta contra a criança que se sentia invisível. Formando personalidade também, né? Isso, tem todo esse rolê, né? Mas eu comecei a perceber, à medida que o meu trabalho ia evoluindo, no começo a gente não consegue ter essa visão, talvez por conta da autoestima, né? Baixa, claro, e do medo de ser a diferentona, justamente por trabalhar com algo que não é comum, né? Mas aí as pessoas começam a te procurar. E aí você vai criando um legado, sabe? Eu tenho crianças hoje, por exemplo, que estão comigo desde os 5 anos e agora estão com 15. Tipo, passaram-se 10 anos e a galera ainda tá comigo, sabe? Uhum. E passou de atividade assim, foi passando por atividades. A primeiro era aluno de artes, depois virou aluno de musicalização, depois foi cantar no coral infantil, depois foi tocar um instrumento e tá lá. E talvez crianças e alunos que talvez se sentissem essa pessoa fora ali o peixinho fora do aquário. Por isso que a gente fala, né, que essas coisas vão se conectando, vai se aproximando, identificando. Os dispostos se atraem. E assim, já devem ter te perguntado, né, se além de mexer com música, tu faz alguma coisa, tu trabalha, né? Porque assim, às vezes as pessoas acham, trabalha com mexe com essas coisas, né? E não... Como se isso não fosse, né, trabalhar com criatividade, com arte, qualquer coisa, que isso não fosse uma competência valorizada, às vezes, né? Às vezes, enfim, a gente costuma ver que coisa de adulto são coisas mais pragmáticas, mais sérias, sei lá. Até a gente vê um adulto desse super de exatas se enroscando todo para conseguir tocar um instrumento e vendo que não é bem assim. E aí você olha e diz, realmente, é só um hobby. Tu percebe que não, de fato, é uma competência. E diferente, eu acho que isso é legal. Porque a gente fala, trabalhar com arte não dá dinheiro, por exemplo, né? Vai viver de arte? Vou vender minha arte na praia? Sempre tem essa associação como se isso fosse algo menor ou, sei lá, menos valorizado e etc, né? E muito vem desse peso, desse mito sobre trabalhar com arte e criatividade como um subtrabalho, como um hobby, né? Exato. E aí a gente vem aqui para tentar conceitualizar um pouco melhor, né? O que é essa criatividade enquanto competência? A gente sabe que hoje, por exemplo, o mercado, né, vem buscando mais por pessoas que conseguem desenvolver com mais facilidade essa habilidade. Aí que, por exemplo, né, quando a gente fez o teu projeto de brand, a gente falava, a gente quer proporcionar musicalidade como uma potência para desenvolver habilidades, as soft skills, né? E, por exemplo, a gente sabe que hoje o mercado, né, recentemente o LinkedIn lançou lá um ranking com as principais competências, a criatividade está lá, no topo. Por quê? Porque ela é realmente uma habilidade muito poderosa. O Einstein tem aquela frase dele, né, bem famosa, que a criatividade é a inteligência se divertindo. A gente pensa assim, tentar... O que é essa inteligência, né? Que ele fala se divertindo. Inteligência tu é inteligente, por exemplo, tu escreve muito bem, né? Tu sabe português corretamente, tu sabe lá a ortografia, sabe colocar os acentos, o uso dos porquês, vírgulas, etc, etc. Isso é uma inteligência a partir das linguagens ali da língua portuguesa. Mas aí, quando que essa inteligência se diverte? É quando a gente fala, eu pego essa minha competência da língua portuguesa e aí eu faço um poema. É como se eu desse um toque de vida, de graça, de personalidade nessa minha inteligência, né? Que aí a gente pode catalogar isso como a inteligência criativa. Que aí é essa inteligência se divertindo. Por exemplo, na música, né? A minha inteligência de percepção sonora, a minha inteligência vocal, a minha inteligência... Várias inteligências eu misturo aquilo e uso ela de forma... diferente, coloco a pitada da criatividade ali, né? Por exemplo, quando você vai, sei lá, escrever uma música, né? Como esse processo acontece? Você soma essa inteligência com essa habilidade
poderosa, né? E aí cria uma coisa única, né? Você soma o som, você soma com uma letra e cria algo novo, né? Como que pode isso? Como que gera isso, né? E algumas pessoas vão dizer que isso vem de berço. Então, acho que vem de berço essa habilidade de criar. Não vou falar especificamente da música, né? Porque quando a gente fala de música, a gente pode pensar nessa inteligência ou na aptidão. São coisas diferentes, né? Inteligência e aptidão. Mas a criatividade, eu acredito profundamente que ela não nasce com ninguém. Ela deve ser alimentada. E ela precisa ser alimentada diariamente. É uma necessidade humana. Isso é muito forte dizer isso, né? Mas é uma necessidade humana. E eu faço essa fala refletindo sobre os alunos lá do espaço ou alguns pacientes, enfim. E, de modo geral, olhando para a criançada aí. Nesse momento, né? Nesse período histórico que a gente vive, de rede social, de tudo muito rápido, tudo muito Agora, né? Ansiedade a mil, né? E se essa criatividade ela não for alimentada, realmente, eu sou obrigada a concordar com um subtítulo de um livro que eu li. Vi a capa outro dia, na verdade, numa livraria. E o subtítulo dizia assim: a geração de crianças com QI menor que dos seus pais. E eu achei isso pesadaço, assim, tipo, isso tem uma ligação gigantesca com a criatividade. A criatividade é a capacidade humana de imaginar. Então, assim, ela tá no nosso... Vem assim como... todo mundo tem. Todo mundo é criativo. Potencialmente criativo. Tem Mas potencial, aí, ao cara. longo da vida, se a gente não alimenta essa potência, ela se anula. Então, quando a gente fala, por exemplo, que quando nós somos crianças, é o nosso auge. A gente nunca vai ser tão criativo quando quando era criança. Por quê? Porque ali a gente não tinha... Pra criatividade ela tá bombando, né? A gente tá usando ela como um ponto forte, ela sendo potente na nossa vida. A gente precisa baixar uma série de bloqueios. Como, por exemplo, o medo e vários outros, né? E quando a gente é criança, não tem isso. A gente cria com a maior facilidade do mundo. Na infância nós somos imaturos para a vida, mas estamos no tempo certo de colheita de criar, né? Uma de muita antena, assim, super total, né? aberta a se sincronizar, né? Aberta a aprender. E aí que é um momento de a gente começar a alimentar essa criatividade e trazer ela ao longo da vida. Só que aí vem essas falas, né? Mas isso é coisa... A gente precisa ser sério, a gente precisa fazer conta, a gente precisa ser isso, a gente precisa fazer aquilo. E a gente vai se moldando e vai deixando essas coisas de lado. Então, quando a gente lembra de que a gente era criança, por exemplo, eu também criava os meus shows. Inclusive, esse era o título da brincadeira, brincar de show. E a gente montava todo um repertório, fazia espetáculos. Eu entrava, tinha uma amiga minha, a gente entrava dentro de um tanque de massa. A nossa casa sempre estava em construção, tinha um tanque de massa, assim, uma caixa quadrada. A gente botava uma coisa embaixo para que fizesse tipo uma gangorra. E aquilo era uma nave. A gente falava nave espacional. E a gente sentava dentro daquela caixa, ela subia e ela fazia esse movimento aqui. Só que na nossa cabeça, ela dava loopings, né? Subindo e descendo e tal. E ali criava todo mundo da imaginação. Fazia as casas da Barbie. Gente, eram séries que acontecia ali. Narrativas profundas da Barbie. Criava cenários para aquela Barbie, aquela história e tal. Tudo aqui, né? Na cabeça, pegava a ração do gato, fazia o hambúrguer da Barbie, pegava não sei o que e criava. Então, assim, essa capacidade. Só que se em algum momento na minha infância, talvez meu pai, minha mãe podasse esse lado, ou não alimentasse, eu gostava de desenhar, e não me dessem, sei lá, um caderno, uma caneta, ou olhasse para o meu desenho, nossa, desenho bonito, ou na escola, isso não fosse alimentado, talvez eu não tivesse carregado isso comigo ao longo do tempo.
E que se em algum momento eu tivesse levado a sério esse papo que eu precisava ser lá, isso não teria hoje, por exemplo, virado a minha profissão. Talvez não teria virado a tua, né? Com certeza. Porque ao longo da vida, o que a gente vai fazendo na vida adulta, a gente vai colocando esses bloqueios. E aí, para ser criativo, né? Para alimentar e trazer essa potência criativa, a gente precisa baixar esses bloqueios. E o primeiro bloqueio é esse, o medo de errar. Ah, mas isso não vai dar certo. Mas essa não é a resposta certa, né? Quando a gente tá lá na escola, o professor pergunta alguma coisa, a gente quer responder. Ah, mas aí se eu responder errado? Aí a gente responde errado, a galera começa a rir, nunca mais responde, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai sendo podado aos poucos, né? Aí algumas pessoas ou não foram tão podadas, ou apesar das podas, foram buscando se desenvolver nesse sentido. E hoje são essas ditas criativas. Conseguiram se resolver, na verdade, né? Porque a gente recebe as informações, todo mundo talvez recebe a mesma informação, mas cada pessoa vai acomodar de um jeito a informação que recebeu. Então, duas pessoas, eu e você, né? Brincando de determinada coisa. E chega alguém e corta a nossa brincadeira. Eu posso ficar extremamente abalada, afetada com aquilo, de forma que eu não vou mais brincar. E você vai simplesmente virar a página e deu. Então, tem muito disso também, né? E assim, olhar a criatividade não só como uma capacidade de, por exemplo, de desenhar, ou de pintar, ou de cantar, ou de tal, mas como uma capacidade de resolver problemas. Então, quando eu sou criativa para alguma situação, diante de alguma coisa, é isso, eu encontro um caminho diferente para chegar em algum resultado. Às vezes fica mais fácil a gente pensar, talvez, a criatividade como uma facilidade de combinar as coisas. Né? Quando eu pego alguma coisa aqui, eu pego um input dali, eu combino, eu misturo, eu crio alguma coisa. Então, desses bloqueios é achar que a criatividade é algo que vem do nada, vem do zero. Ela vem, eureka, tive aqui uma ideia. Eu não sou boa de ter essa ideia do nada, então eu não sou criativo. E aí, quebra todas as possibilidades de você criar de novo. Né? Quando a gente entende que, na verdade, a criatividade é uma combinatividade, se é que existe essa palavra, né? Inventamos agora. Eu pego esse copo, eu pego essa xícara, eu misturo dois, eu faço um vaso que em cima tem café, embaixo tem água e eu posso tomar as duas coisas ao mesmo tempo. E assim todas as coisas que foram criadas pelo homem foram feitas. Sim. E já acabou. Esse era o momento. Esse era o podcast. Mas quando a gente fala, por exemplo, é uma concepção errada disso, né? Desse ato de criar. Quando a gente pensa nesse icônico momento da Eureka, lá, do Arquimedes, aí a gente, ele teve a ideia ali do nada, ele entendeu como funcionava. Acho que era a questão das massas ali. Não sei, eu sou de humanas. É que tem a história que ele entrou dentro Ele tava com um problemão. Tinha que resolver a questão da... lembrei. Era assim, um rei queria saber quanto que de ouro tinha... Eu não sei se pode estar errado, foda-se, mas é o que eu lembro. Queria saber quanto que tinha de ouro, eu acho que era numa pedra preciosa, alguma coisa. E tinha que fazer esse cálculo pra saber. E aí, acho que era a questão das massas, tá? Era um cálculo matemático que tinha que fazer lá, uma... Sabor das massas enfim, e das maçãs, tá? E aí ele descobriu, ele tava bolado com isso, ele não sabia mais resolver essa questão, ele tava... Mas ele estudou pra caramba. Ele pesquisou, ele conversou com pessoas, mas ele não estava conseguindo chegar nesse resultado. Mas ele estudou muito, ele se esforçou, ele conversou, ele fez muita coisa. Só que um dia ele quer saber, eu vou tomar um banho. Talvez ele tomava poucos banhos, devia ter tomado mais. Exatamente. Ele foi tomar um banho na banheira, pá, dele. Olha que ele entrou, acho que era o que tinha, né? Tinha um, sei lá, termosystem. Ainda não tinham inventado esse rolê do chuveiro. Tá. A hora que ele entrou na banheira, ele viu que mudou o volume. Acho que é a conta de volumes e massas. Tá. Ela ainda tá pensando sobre isso. Vamos pesquisar no Google. A hora que ele entrou, ele viu que tinha uma diferença. Quando ele entrava, o corpo dele entrava na água, a água subia, transbordava. Que loucura, cara. Ele assim, o que aconteceu aqui? Olha a viagem que ele entrou, mano. Aí ele teve o insight, que é esse momento. Aí ele saiu peladão, gritando Eureka, que Eureka deve querer dizer alguma coisa na língua dele, que talvez tipo isso. Saiu gritando Eureka peladão na rua, porque ele teve essa sacada. Brisada. Aí a galera diz assim, que isso? Ele teve uma ideia do nada? Não teve a ideia do nada. Se ele não tivesse antes estudado pra caramba, todo um repertório ali, a hora que acontecesse aquela parada ali, e ele não tivesse também observando, não ia ser nada. E até hoje, sem querer resolver essa questão.
Então, o que que ele fez ali? Cara, ele juntou várias coisas que ele tinha, ele só precisou daquele estupim, que é esse momento que a gente fala, eu tive um insight. Mas, poxa, pra chegar nesse insight, teve todo um processo. Ele precisava ter um repertório. Aí, poxa, não desmoraliza o cara, tipo, que tava pesquisando, que tava estudando. A mesma coisa hoje, tipo, eu vou criar uma marca. Criei um logo lá super bonito. Tirei da onde? Criativo, que você criou ao longo da Foi uma sua coisa vida. que eu vi aqui, uma coisa que eu vi. Quantas vezes eu, tipo, não consigo resolver essa marca, não tenho uma ideia. Eu vou tomar um banho, tipo ele, e vejo o sabonete lá. Nossa, podia ser. Aí tu vê o desenho do logo lá no sabonete. Não. Vejo na água escorrendo assim, na forma da espuma. Cara, é isso. Quantas vezes acontece isso? Tipo, Vou te falar, hein? Você desfoca e foca. Louco, já sonhei. Eu precisava resolver alguma atividade musical e não conseguia. Eu já, tipo assim, dormi e no meu sonho eu resolvi o rolê. Eu me via aplicando a atividade, acordei. Eu só não falei eureka porque eu não lembrei, mas e super rolou, assim. Mas por quê? Porque a gente alimenta. A gente tem alimentado desde sempre o nosso bichinho criativo. E aí que tá a questão. Eu quero ser mais criativa. Eu posso? Eu consigo? Mesmo eu tendo já 30 anos? Claro. Como que eu faço isso? Alimentando esse repertório. Na verdade, assim, primeiro quebrando as barreiras, né? Os bloqueios. Os bloqueios de que você não consegue e que você não precisa disso. E você não pode fazer isso. Existe muito isso, né? Não, eu não posso. Mas por que você não pode? Por que não? Porque eu sou uma pessoa de tantos anos e com essa idade as pessoas estão tendo filhos e trabalhando num escritório e é tipo um estereótipo mesmo que se cria, né? E que você não pode alimentar o seu repertório criativo, né? E eu pensei numa coisa aqui que eu acho que é bem viável, assim. Eu super entendo e eu já ouvi muitos pais, muitas pessoas reclamando do modelo que algumas escolas estão adotando, alguns modelos de ensino, que são modelos mais de experiências, modelos investigativos. Eu super entendo, sabe? Quando algumas escolas adotam e se fala tanto, por exemplo, na Reggio Emília e modelo Montessori, esse tipo de abordagem. Eu super entendo, cara, porque realmente a criança dessa geração, ela precisa disso. Ela precisa das experiências, porque nós tínhamos essas experiências de enfiar um pedaço de madeira dentro de um formigueiro para ver o que... Eu tô no formigueiro para ver o que acontecia. A experiência, cara. Total. A gente vivia isso porque a gente não tinha toda essa tecnologia. A gente não tinha celular, a gente não tinha videogame. Tinha o Atari, mas... Ok, eu tenho Atari até hoje. Mas não funciona. Mas a gente não tinha isso, a gente não tinha TikTok, a gente não tinha... Não tinha. A gente era muito mais criativo. Então, eu super entendo o modelo... As escolas realmente, elas precisam fazer as crianças brincarem. Fazer um resgate. Eu já ouvi muito pai, muita mãe reclamando, as crianças passam mais tempo brincando dentro da escola. Claro, porque chegou a saideira da escola, as crianças vão para os seus apartamentos e não casas. E lá elas vão tomar o seu banho e elas vão para a frente do seu celular e não brincar com seus brinquedos. Ou elas vão brincar sozinhas. Eu acho assim que também não tem problema nenhum de brincar sozinha desde que a criança seja instigada, né? E ela deseje mesmo brincar com brinquedos. Mas elas também precisam ter um apoio, né? Os pais irem lá brincar, enfim. Porque pro pai é mais fácil, dá um tablet na mão da criança, ela não perturba. Exatamente. E aí a criança fica naquilo. Mas assim, quando a gente fala de quer ser mais criativo, seja um pouco mais criança. Talvez por isso que a gente fala, às vezes, quem é bem criativão, assim, pode pegar e lembra de alguém que você conhece que é bem criativão. Normalmente ele tem um aspecto até meio infantiloide, né? Por exemplo, né? Não sei se é outra coisa. Eu adoro coisas de criança. Tipo, eu perco uma vida com qualquer tipo de brinquedo. Sim. Qualquer animação. A gente tava falando antes de começar, de filme da Disney e tal. É uma pira. Eu amo. Por quê? Porque, cara, é um mundo
totalmente criativo, um mundo diferente que você cria, nada é tão óbvio, nada é tão lógico, nada é tão pronto e quadrado, né? E a Disney é genial, né? Porque ela aprende pelo visual e pelo som, né? Todo o trabalho sonoro que é feito, as músicas, tu cria uma memória afetiva muito grande. Tu escuta o comecinho lá do Rei Leão, tu já se arrepia inteiro. Totalmente memorável, né? Cria uma memória gigantesca. Essas memórias, elas fazem parte da nossa infância e elas precisam ser alimentadas, com certeza. E assim, cara, quer ser mais criativo? Começa primeiro colocando assim na consciência, gravando isso. É uma competência humana. Quando a gente olha para o ser humano enquanto animal, ele tem essa capacidade de imaginar. Olha que coisa louca. Antes de alguém criar alguma coisa, ele imaginou aquilo acontecendo. Não é bizarro isso, pensar? Então, assim, quando a gente pensa, sei lá, tem esse exemplo que eu sempre dou. A abelha, quando a gente pensa a casa da abelha, a colmeia. Como que é uma colmeia? É naquele formato, tem lá os favos, babá. A abelha aqui de Criciúma, ela faz uma colmeia. Aquela mesma abelha, se ela for lá, ela vai fazer a mesma colmeia. A mesma colmeia desde que a abelha é abelha. Ela faz aquele negócio. A colmeia de 10 anos atrás é o mesmo jeito da colmeia desse ano, de 2022. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na casa de gente, na casa do ser humano, cara, se a gente olha como era uma casa há 50 anos atrás, como que é uma casa hoje? Como é que a minha casa, como é a tua casa? A nossa capacidade de criar é absurda. Como que vai ser a nossa casa daqui 50 anos? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu sei que a gente vai inventar a moda. Mas muitas pessoas carregam essas informações para os dias de hoje, informações de antes. Como era a minha casa, por exemplo, vou usar o exemplo da casa. Como era a minha casa lá, quando eu morava com os meus pais, e como é a minha casa hoje. Às vezes, ela possivelmente traz muitas pessoas trazem muitas informações do que tinha para hoje, justamente por não ter essa capacidade de sair do óbvio, de sair da zona de conforto, né? De sair, de fazer algo diferente, realmente. Talvez esse seja uma boa palavra. As pessoas, elas têm medo de se permitir criar ou serem criativas por medo de fazer algo diferente, muito diferente dos outros. O julgamento, o medo do julgamento é o inimigo da criatividade. Assim. Se ela tivesse um vilão, a criatividade é o herói. Se ela tiver um vilão, é o medo do julgamento. Porque aí realmente ele paralisa. Né? O que as pessoas vão pensar, o que aquele cara vai ver ou fazer, vai falar. Porque é isso. Você precisa fazer conexões diferentes, né? Mas aí, assim, como que no dia a dia tu percebe, pra ti talvez seja automático, tu vai ter que puxar aí, né? Mas que tu faz que alimenta a tua criatividade? Quais são esses canais, né? Que você aciona, que você vê que alimenta, que te traz mais inputs, né? Pro teu repertório? Primeiro é observar tudo. De tudo um pouco. Observar as pessoas, observar os lugares, as coisas que estão nas redes. Olhar tudo. Eu tô abrindo aí a janelinha do repertório. E uma coisa que para mim é muito importante, sempre foi muito importante, e eu acho que talvez a dificuldade das pessoas que não alimentam a sua criatividade, ou tem medo, é justamente não dar atenção para os detalhes, para as coisas simples, as coisas pequenas, achar que são irrelevantes. Mas quando você para prestar atenção nos detalhes das coisas, mas dá um exemplo. Sei lá, cara. Eu gosto, por exemplo, eu tenho um ritual. Meio-dia, eu saio do trabalho, eu preciso ir para minha casa. Lá na minha casa, eu passo a mãozinha na cabeça de cada um dos meus milhões de bichinhos que eu tenho, mas eu preciso caminhar na grama. E atrás da minha casa tem uma árvore. E ela tomou proporções, assim, gigantescas, sabe? E fica bonito. É simples, mas é bonito. Eu gosto de ficar lá embaixo daquela árvore, olhando as folhas,
olhando as formigas, prestando atenção nesses detalhezinhos, sabe? Que são coisas muito simples. Que passam despercebido pra maioria das pessoas. A maioria das pessoas, eu percebo os meus vizinhos fazendo as mesmas coisas. Eles chegam em casa, eles saem do seu carro, eles entram dentro da sua casa, não dão oi para o seu cachorro. É muito importante dar oi para o seu cachorro, para o seu gato. Passam, muitos, sei lá, não tiram o sapato, ou tiram o sapato, enfim, já vai fazer as coisas que tem que fazer para dar conta, para voltar pro trabalho. Tudo no automático. Cara, tem que dar uma pausa, parar para observar. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que também se esforçar para fazer as coisas de forma diferente. Então, se tu vai pro trabalho sempre pelaquela rua, ver sempre aquela mesma paisagem, a chance de você ter sacadas é muito menor. Olha Ouvir só. sempre a mesma música. E sempre no mesmo show. É bem interessante isso. Sempre no mesmo show, né? Ok, deixe-me com... Né? Já estou procurando o próximo show do Teatro Mágico. Ok. Eu tenho alguns caminhos que eu faço para ir pro trabalho. Bom isso que você falou. Em cada um desses caminhos tem algumas coisas que eu marquei que eu gosto de ver. Algumas casas que eu gosto das cores, algumas árvores, alguns cachorros. Eu conheço as pessoas pelos seus cachorros. Que eu gosto de ver. Tem um caminho que eu faço, por exemplo, que talvez ele seja mais longe, mas ele é muito bacana, porque nesse caminho eu passo por 2 escolas, então eu vejo as crianças indo para a escola, e às vezes eu percebo as mesmas crianças indo nos mesmos horários. Eu passo por uma casa que tem 2 cachorros pitbull, que são maravilhosos, porque todo dia eles estão com uma roupa diferente. E passo por um campo de uma empresa que tem um monte de ovelha, cara. E eu fico olhando a disposição daquelas ovelhas. Eu acho uma basicamente loucura. Animais, crianças e árvores e cores. Sim, perceber-se no meu repertório criativo. Mas ele isso, é muito... tu vai alimentando isso, né? Tipo, vai trazendo esses... São coisas que pessoas... não sei se é isso, mas pessoas de mais exatas, elas não param para perceber isso. Para olhar essas coisas à nossa volta. E tudo isso é muito valoroso. Eu sempre costumo dizer assim, cara, se não fosse valoroso, Deus não teria colocado no mundo. Eu acho que a curiosidade faz essa vontade de observar, né? Sim. E também é um exercício que vai se retroalimentando. Então, assim, eu sou observadora, eu observo. Aí eu vi uma coisa diferente. Então, a próxima vez eu vou observar de novo, porque daí, se eu não paro pra reparar, eu posso estar deixando passar uma coisa que seria muito legal. Putz, eu não reparei... Eu passava ali todo dia, não reparei que o Pitbull tava com uma roupinha diferente. Putz, tava perdendo vários looks. Então, assim, a gente vai se bonificando quando a gente começa a fazer esse processo. Eu acho que é desligar um pouco ou muito do óbvio. E desligar da máquina, sabe? E além do óbvio ululante. Que pula nas mentes humanas. Eu acho que isso também, né, pensar assim, como as coisas são criadas, as soluções, né? A gente pensa assim, poxa, pense numa... O que vem na tua cabeça, assim, quando pensa numa criação muito criativa, né? Numa invenção, vamos falar invenções criativas. Às vezes são coisas muito simples, só que elas foram, tipo, conectadas. Eu sempre dou o exemplo, por exemplo. Eu tenho uma bagagem muito pesada, eu tenho um baú muito pesado para carregar. Não preciso criar esse sistema de uma coisa que carrega coisa. Já existe, a mala, a mochila, o baú. Aí alguém fez a roda. Eu não preciso criar a roda. Eu pego aquela roda, eu coloco nessa bolsa e eu faço uma mala de rodinha. Uma adaptação. Eu junto coisas. Não, facilitei. Eu tinha um problema, eu tinha essas coisas aqui, eu juntei e resolvi. Isso. Então a gente pensa assim, sei lá, o cara que... Já falando de animal, o cão-guia. Eu tenho uma pessoa com uma necessidade, eu tenho um animal aqui que eu vou fazer eles se conhecerem, vou treinar ele de como fazer uma solução. Qualquer coisa, um descascador de repolho. Descascador de repolho. Eu tenho um repolho. É maravilhoso. Eu amo aquele filme da Joy. Joy. Não sei. Não. Jennifer... Não é Jennifer... A do Jogos Vorazes. É Jennifer Lawrence, não? Tô errada? Não sei.
A Joy, ela cria coisas a vida inteira dela. E ela nunca é valorizada. Até que ela inventou um esfregão que nós conhecemos, que é aquele mop. Maravilhoso. Perfeito. O filme é basicamente sobre isso. Sobre a vida sofrida que ela tinha, mas ela era uma mente extremamente criativa. Então, na infância dela, por exemplo, ela criava casinhas com papel. Fazia as paredes, porque era o material que ela tinha. Mas é história real? Eu não sei se é baseado em fatos reais. É maravilhoso, baseado em fatos reais. Aqui, ó, recebi informação do além. Sim, baseado em fatos reais. Eu vou assistir. É muito bom, cara. A trilha sonora também é muito boa, Bee Gees. Adoro. O outro personagem é o cara lá do... Me ajuda. É o do Shallow Now. Ele também faz... Enfim, super indico aquele filme, porque fala muito sobre isso. Superação. Não, mas sobre saber ser criativo. Porque, tipo assim, por exemplo, o mop. Pô, eu preciso passar pano no chão. Em vez de pegar o pano, torcer, não colocar ele no precisa rodo, colocar a mão. Esse é o rolê que ela vende. E o mais legal do filme... Ninguém pensou nisso antes. A Joy pensou. Então... Ela patenteou isso. Ela patenteou, E o mais massa é que... eu acho que é uma grande sacada do filme, uma coisa que a gente leva pra nossa vidinha também, né? Ela fez a criação, só que colocaram outras pessoas pra vender. E não deu certo. Porque as pessoas não estavam enxergando o que ela estava vendo, porque foi ela que criou aquele rolê. As pessoas não estavam entendendo a necessidade. Colocaram ela na TV para ela vender o produto dela, e ela ficou rica. Gente, eu vou ver esse filme no final de semana. Hoje já coloca. Hoje, Joy. Eu acho que é Joy, o nome de sucesso. Algo assim. Tá. Não sei se tá na Netflix, ok. Já anota aí. Ela foi vender. E daí, na venda, o argumento dela era esse. Gente, vocês não têm noção do que é uma casa com criança. Chocolate quente jogado no chão, pessoas, comida. nossa, não, eu sei que você tá vivendo. Meu filho vomitou. Quebraram um copo, eu tive que passar um pano perigoso. Me cortei toda. Não, eu inventei esse esfregão. Eu mesma coloquei esses negócio aqui no meu esfregão. Eu garanto que ele funciona. E daí ela fez o teste lá e tal, limpou e, as pessoas entenderam qual era o lance. Ela mesma vendeu a ideia dela. Ela soube vender. Mas o mais interessante é que ela super valorizou a ideia dela. É que tá nela, né? Tipo assim, a alma de qualquer negócio é a pessoa. É a que própria tá pessoa. Então, tipo assim, hoje, por exemplo, lá no teu espaço, tu pode contratar profissionais super competentes, ótimos professores, tal, mas a raiz da ideia toda tá na Cissa e naquilo que ela consegue propagar, né? E aí, óbvio que tu vai conseguir somar competências de gestão, tá? Como que eu torno isso que é meu, que tá aqui em cultura da empresa, do negócio, e aí a coisa vai ficando mais evoluindo nesse sentido, mas que a raiz, a alma disso é de onde que vem, de onde que parte isso, né? E carregar isso para o negócio, carregar isso para a marca. Sim. E aí é essa criatividade inteligente. Então ela não é só um talento aqui do nada, ela é essas somas de repertório para responder a uma necessidade. Então eu tenho a necessidade de passar o pano no chão, que tá lá com um caco de vidro e não quero botar a mão. Eu tenho a necessidade eu sou cega e eu preciso ir de um ponto para o outro. Eu tenho a necessidade, vem a solução. Então, a partir disso é que se cria, né? A partir de uma necessidade, a partir de um meu repertório, e, claro, eu usar isso de uma forma estratégica, inteligente. Sim. Então, quando a gente fala de, cara, você usa a criatividade para tudo, é justamente tudo. Então, se você quer evoluir o seu negócio, evoluir a sua marca, qualquer projeto, somar a competência da criatividade, só vai tornar ele mais autêntico, né? Vai revelar algo e vai fazer as pessoas justamente se conectarem mais profundamente. Eu acho que não basta ser somente funcional. Não é... o que você oferece aqui? Eu ofereço aula de música. E para mim isso é funcional. Sim. O que você oferece aqui? A gente oferece
oportunidade de Se expressar. expressar. Musicalidade para se expressar. A gente oferece uma possibilidade de aprendizado de música. A gente oferece uma experiência com um instrumento, né? Por isso, por exemplo, né, a gente vai pensando nesses detalhes, né? Por isso que quando eu pensei em abrir o espaço, eu não imaginava, por exemplo, dar aulas de piano num teclado. Para mim não faz sentido. Tem que ser no piano acústico. Né? A gente vende um rim para comprar um piano Era algo que acústico. eu não abria a mão. Não abria mão. Tinha que ser o piano acústico. Por quê? Primeiro porque se falta luz, tu não depende da energia para dar aula. Não era isso. Mas porque é todo o processo. O som é diferente. A produção do som é diferente. Visualizar né, todo o processo do som é diferente. Aulas de canto. Eu não ofereço apenas ajustes técnicos, não. A gente vai primeiro desenvolver a tua habilidade de se ouvir e gostar do que você ouve. Agora a gente vai pensar na timidez. Aí, por último, a gente vai pensar nos ajustes. Então, eu já ia querer chegar... Tá, como é que eu faço vamos igual Fat fazer, Family? Tá, ok. E assim, sabe o que eu acho muito louco quando a gente fala dessa questão, tipo, diante de uma dificuldade, eu crio, né? Por exemplo, a gente está aí ainda saindo desse universo, desse rolê todo de pandemia, e a gente fala que na crise, né, a criatividade, ela se torna ainda mais uma habilidade importante. Porque eu tô ali com uma série de problemas, como que eu... Para quem tem criatividade, né, e confia que consegue resolver os problemas, ou que se dispõe. Porque para muitas pessoas, talvez a gente não consiga enxergar muito isso, porque você é uma pessoa que assiste Snoopy, você é uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa criativa. A gente vive disso, a gente vive com isso, a gente precisa disso para respirar. A gente precisa. Fazer uma lista. O que a pessoa precisa para ter criativo? Ter lido Turma da Mônica na infância. Sim. Continuar lendo Turma da Mônica. Aos 30 Olha anos. só, isso é uma coisa que eu tenho lá no espaço, tá? Eu tenho uma pilha de gibi. E vai ler gibi. Vai ler gibi. A criançada, já teve criança que chegou lá no espaço e disse, você me dá um gibi porque eu não tenho. Crianças de milhões não tem um gibi. Jesus. Eu dei um gibizinho pra ela. Olha, Sabe? Pra ela ter a experiência de ler Turma da Mônica. Vamos continuar essa lista. Assistir filmes da Disney. Quais? O Rei Leão. O Rei Leão. Eu gosto de todos. Também. Toy Story. Thor, tá. Principalmente o 4, muito criticado. Do Garfinho. Veja com... Onde tá o Cadê Garfinho, cara? Ele tá aqui. O Garfinho, ele é perfeito. Dá tempo de colocar o Garfinho aqui no cenário. E tá lá o Garfinho. Ai, ele é tão perfeito. Por que ele tá lá? Por que tu não botou ele aqui, Eu não cara? sei, cara. Eu sou ridícula. Gente, esse aqui é o Garfinho. Vou contar a história do Garfinho pra quem não conhece o Garfinho. Mas assim, veja Toy Story 4. Isso aqui não Você tá todo empoeirado, Garfinho. Não é real, Me né? perdoa, Isso aqui. Garfinho. Isso aqui não é do Garfinho. Perdoa, Garfinho. Você tá empoeirado. O Garfinho, ele é uma figura extremamente inventiva. Isso aqui é criatividade pra mim. Representa a criatividade em alguma coisa. É Michelangelo. É uma estátua esculpida. O que é criatividade? É isso aqui, ó. Isso aqui é criatividade. Eu vou dar um spoiler, eu dou um spoiler do filme, mas que vale a pena pela explicação. O Garfinho, na verdade, ele era só um garfo. Ele era só um garfo lá. A menininha, ela foi pra escola, ela tava mó triste, né? Lembra no filme? Tu assistiu, né? Assistiu. Sim. Tava mó triste. Ela tinha que criar um personagem. Eu acho que era essa atividade. Ela foi lá, ela pegou o garfinho, ela amarrou o bracinho, botou aqui a patinha, colou a patinha, a perninha, fez a expressão. E aí ele ganhou vida. Porque ele virou um brinquedo. Ele virou um brinquedo a partir da criação da criança. Ele era apenas um garfo e ele virou um brinquedo. Talvez se um publicitário tivesse criado o garfinho para ser
brinquedo? Não, para ser um garoto propaganda. Talvez ele não se tornasse um Não. brinquedo, ele não ganharia vida. Ele precisava ser criado por uma criança. E tá aí a Disney jogando na nossa Será cara que o Dolinho foi que criado a por uma... infância precisa ser... O Dolinho? Porque ele é isso, né? Alguém pegou uma garrafa PET, botou ali. Mas voltando ao garfinho. Aí, o que aconteceu? Como ele foi feito das coisas do lixo, toda a história ele quer voltar pro lixo. Que aí pega um outro gancho de uma outra reflexão que eu não vou aprofundar aqui. Mas o filme inteiro ele fica, ele quer se jogar pra dentro do lixo. E ele é muito lixo. E ele pega e se joga assim. É Ele muito bom. não- Vejam. Ai, gente, maravilhoso. Mas é isso cara. que você estava falando antes, de que você não é só ter uma função, não é só um garfo Não, cara. pra botar comida na boca. Você coloca o conceito, você coloca a ideia, emoção, Amor. coração. E Sazon. aí ele ganha vida. Eu acho que é a partir disso também, né? Estávamos falando sobre a lista, de lista. coisas que nós precisamos Do Toy Story 4, amar o garfinho. amar o garfinho. Aí você já tá aí, tipo assim, já somou aí um 40%, A lista das 50%, já tá ótimo. Sim. Que mais que precisa? Parte musical. O que, que a pessoa precisa ouvir pra ser mais criativa? Vamos falar aí de música. A partir, claro, da tua opinião, Na né? minha opinião, é sair do TikTok. Não, tô brincando. Sair do TikTok. Crianças, ok. Se permitir ouvir Discos de vinil aqui. discos de vinil. Sim. Fazer que uma não coleção. é só o que é antigo que é bom, né? Claro, É. porque a gente traz porque foram muito experiências muito memoráveis que fizeram diferença. Então a gente tem essa sensação de, pelo amor de Deus, tem essa experiência também, porque eu juro que é boa. Sim. Então, Assim, às vezes eu levo a minha vitrola e os meus vinis lá pro espaço e as crianças ficam alucinadas. Como é que tá saindo música desse rolê, não, isso é inexplicável. sabe? E tipo, tem criança que... A gente pode ouvir a aula inteira hoje, a gente pode ouvir disco. Você pode colocar esse aqui agora pra gente ouvir? Olha a experiência. Muito Ouvir discos de contexto, vinil. ouvir discos de vinil. Mas eu acho que, pra mim, é um tanto quanto complexo, porque eu sempre ouvi de tudo. Eu acho que é isso, tá? É ouvir de tudo, se acho permitir. que é isso. Ouvir anos 2020, uma música que talvez 2010, você não 2000, 1990. Outro dia eu viajei pra Serra e eu resolvi, sozinha no meu carro, felizona da vida, resolvi colocar uma play anos 70, que eu nunca tinha parado pra ouvir. Eu fiz uma viagem louca, assim, musical, cara, porque, é claro, né, obviamente, enquanto musicista, tu atenta os teus ouvidos para detalhes das músicas, então, tipo, tu percebe que músicas dos anos 70 tem uns detalhes bem marcantes que dá pra identificar. Eu não conheço essa música, mas ouvindo ela, eu sei que ela é dos anos 70, por exemplo. E isso, de certa forma, eu estou, sim, instigando a minha criatividade, eu tô investigando, eu tô fazendo perguntas e buscando respostas para as minhas perguntas. Isso é também alimentar a Tem criatividade. esse livro Tchau, Yoda. preparem. Esse livro aqui, ó, chama Rotinas Criativas. Uma dica aí pra quem quer ser mais criativo. O autor do livro, que se chama Alexandre Teixeira, ele, assim, cara, tem alguma coisa comum entre as pessoas criativas e eu quero descobrir o que que é. Por que elas são criativas? Ele pegou alguns personagens, pessoas que são consideradas muito criativas, e foi conversar com essas pessoas, meio que entrevistá-las. O que tu faz? Como que é a tua rotina que te torna essa pessoa mais criativa? Então, esse livro é várias conversas que ele tem com personagens muito pontuais, assim, tem vários tipos de profissionais criativos em áreas diferentes. E uma coisa que tem em comum em todos eles, já dando spoiler também do livro, é essa saída da rota para um momento não óbvio. Então, eu só estou ouvindo músicas agora. Eu vou parar agora e vou ouvir músicas dos anos 70. Um cara lá, ele tinha que, em algum momento, ir tomar um banho de mar, porque aí ele lá tinha uma ideia. Daí, aqui nesse livro, conta a história do Fred Gelli, não sei como é que se pronuncia. Ele é um designer que eu sou, tipo, super fã dele, que criou a marca das Olimpíadas, do Rio. Lembra aquela marca toda linda? E ele precisava criar essa marca. O insight que ele teve, o momento eureka dele foi
precisava criar, ele foi tomar um banho de mar lá. Mora no Rio de Janeiro, bem triste, na praia de Copacabana. Difícil, né? Sabe qual era a praia? A hora que ele saiu do mar, depois de um banho, ele viu aquela paisagem das montanhas clássicas lá do Rio, papapá. E ele assim, cara, e essa paisagem tá me abraçando, né? E aí ele teve um insight, levou aquela ideia pro escritório e tal. Eles criaram aquela marca que é emblemática, das marcas mais lindas das Olimpíadas. Depois fizeram a marca Paralímpica, que foi a primeira marca que as pessoas sentiram, né? Eles fizeram a marca 3D e eles conseguiram sentir a marca, ver a marca. Foi lindo. Mas, claro, não foi só a saída dele ali do mar, né? Aquele ali foi o momento eureka dele, mas quanto ele estava pesquisando, estava tentando descobrir, encontrar caminhos. E aí, quando você sai dessa rota óbvia, vem Exatamente. a ideia. Fugir da rotina é um dos quesitos para... E esse olhar treinado a observar, né? Sim, permitir isso, né? Me fez lembrar do meu rolê chargista. É isso toda semana é o mesmo lance. Vem o tema e eu preciso fazer algo que eu ainda não fiz. E às vezes vem tema repetido, por exemplo. Desafio, né? Pandemia. Toda semana o tema era... Não aguentava mais fazer o coronavírus e vacina e haja ideia. E eu não... Meu, repertório tem que estar muito alimentado. Muito alimentado, sabe? Com tudo. Por isso que precisa estar sempre muito atento, observando tudo, sabendo tudo que está acontecendo, lendo e conversando, justamente para tu alimentar esse repertório criativo. Porque se eu não tivesse... Olha só, eu faço charge desde 2006. Eu não tenho charge repetida. Não, né? Nem posso ter charge repetida, mas toda semana, chega quarta-feira à noite, eu tô entrando em colapso nervoso. O que eu vou fazer? Aí tu vai tomar um banho e ver a espuma lá na parede. O desenho da charge. O desenho aqui. Sim, mas eu tento não... Mentira, eu não entro em colapso. Mas eu tento não me desesperar e justamente começo a pensar. Mas eu faço as minhas coisas normalmente. Agora eu vou, sei lá, escutar música. Tipo assim, a gente que trabalha com a criatividade ativamente, no meu caso, né? Preciso criar. No caso da Sherry, eu preciso fazer, né? Então, assim, às vezes não é tão fluido. Às vezes você precisa puxar mais, né? A gente tem ferramentas, tem metodologias para isso, de projeto, para não deixar só à mercê de uma inspiração. Porque, na maioria das vezes, ela não acontece. Tem esses momentos, inputs, mas eles são a exceção, eles não são a regra, né? Então, a gente tem que estar sempre ali tendo mecanismos, ferramentas para tornar isso de forma, usar essa competência com maestria, né? Agora, pra gente ir aí já pros finalmente, eu trouxe aqui um exercício de criatividade. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma caixinha, é um livro cartas. E aí, tipo, ele tem várias brincadeirinhas aqui pra você exercitar a criatividade. Então, assim, ó, você que tá aí, você, dona de casa, que quer exercitar a sua criatividade... É isso, é exercício. Não adianta também querer... Nada vem de graça, não tem almoço grátis, né? Querer desenvolver qualquer tipo de habilidade sem exercitar, sem estudar. Assim, não tem como. Então, se você quer ser mais criativo, você acredita que isso é uma coisa importante pra você, exercite. Não tem atalhos, né? Eu vou pegar aqui uma carta. Mostra a caixinha, pessoal de casa. Pessoal de casa, aqui, ó. Não sei se vai estar focando pra vocês. Se chama Exercício de Criatividade. Tem na Amazon, enfim, é bem baratinho. E aí são várias... Você pega, assim, um desafio. Mas você pegou a primeira, tá? No caso. Eu não acredito que essa carta tava aqui. Putz. Que música. Agora eu tô entendendo. Que música você cantaria em cada um desses momentos? Ai, Deus. Valendo! Valendo! No seu despertar. Meu despertar. Bom dia. O sol já essa é nasceu muito lá óbvia. na fazendinha. Muito óbvio essa. Agora, no seu almoço. Meu almoço? Comer comida. Não pode, tem que ser uma coisa Tô menos pensando, óbvia. né? Cissa.
Tá bom, vou de teatro mágico. Como arroz e feijão é feita de grão em grão. Meu repertório. Nossa felicidade. Eu como quase feijão e arroz todo dia, tá? Como feijão e arroz, a perfeita combinação. Que Maravilhoso. é isso, a gente tem sempre a sensação de vir na cabeça a primeira coisa mais óbvia. Por isso que a Óbvio. gente fala, às vezes a primeira ideia não é a melhor. Porque ela tende a ser a mais Óbvio. óbvia. Criar tem que dar uma escavada. Tem que dar uma pensada. Tem que- Então eu preciso de tempo. Tá. No seu trabalho. No meu trabalho, cara, eu escuto música tanta coisa no meu trabalho. Não, é uma música que cantaria em cada um desses momentos, no trabalho. No meu trabalho, que eu cantaria. No meu é... Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Tá, beleza. Então não vale. No seu banho. Peraí, vou cantar uma música do meu trabalho. Essa música não tem letra. Hoje, um parêntese pra uma dúvida. Hoje, qual é a música que as crianças, tipo, querem aprender a tocar, assim? Que é a mais pedida? A mais pedida, crianças. A gente, na verdade, começa ensinando algumas músicas mais simples. Mas quando eles chegam Aí no momento de eles escolherem o Depois repertório. a gente pede. Ah, beleza, eu vou escolher o meu repertório. É muito variado, cara. É Mas muito também variado. as crianças, elas são umas crianças também diferentonas, É, né? eu tenho, por exemplo, uma aluna que só toca Stranger Things. Tá, mas isso é uma banda? Isso é uma banda? Tipo, tudo que veio na série, ela toca. Tudo Aquela... tá tocando. Exatamente. Horrível de tocar, mas inclusive. Mas, enfim. Então, É é, música dos anos 80, né? então é muito variado, Essa assim. do tananana é de quem? É Beethoven? Beethoven, Furelise. Furelise, meio que a gente ensina pra todo mundo, porque as músicas que todo pianista precisa saber tocar. Mais ou menos isso, sabe? Precisa saber tocar o Furelise. Precisa por quê? Você não vai Cara, saber quando porque vai precisar fazer uma espera de telefone ali. Exato, exatamente. Tu não sabe em qualquer lugar que você vá, de repente tem um piano E que ela é dando sopa. mundialmente conhecida e tu quer se mostrar. Exato. Tu fala, gente, tô aprendendo a tocar Vou piano. tocar Uma o coisa que a pessoa vai Furelise. reconhecer que tu tá Exato. tocando certo. Perfeito. Músicas clássicas, geralmente. Tá. E no seu banho? No meu banho. Chuva, como é aquela? Lava, esfrega... A Do ratinho. Como é que é? Lava, 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 Gostoso! lava, Não, esse é do... Não é o mesmo? Não é? Gostoso pra chuchu. É o mesmo. Não, mas tinha do ratinho. É o rato que lava o pé. É o mesmo que é um eu tô stop motion pensando... de massinha. Ah, não, eu tô pensando na outra, do cabeça. É o mesmo. Tá não na é? hora de lavar tudo, tudo. Fazer carinho na cabeça. Cabeçudo. É do Johnson. Essa é da propaganda do Johnson's. Não, mas eu não cantaria essa música. Eu escuto tanta coisa no banho, que geralmente eu ouço Marisa Shows, Monte. né? Eu faço shows. Geralmente eu ouço Marisa A menininha do Monte. Seda lá já não aguenta mais. Ela tá assim, ó. Bem assim. Marisa Monte eu gosto Marisa muito. Monte eu escuto... Semana passada eu tava cantando Cher no banho. Do you believe in love? Aleatório. Ok. 10 horas da noite meu vizinho devia estar me odiando. Mas eu só lembrei depois. No meu banho toca muito. O que toca no meu banho? Putz, acho que não tem Eu já escutei música tradicionalista também no banho. Essa semana no meu banho Aleatório. eu tava tocando Nenhum de Nós. Eu tava, tipo, tem um CD lá Vibes. muito antigo, assim, do Nenhum de Nós que eu gosto, que é o ao vivo Teatro São Pedro. Tu sabe que no banho eu tenho muito insight de música que me Criar vem do nada. Não, músicas? do nada me lembro de uma música. Ah, sim. Cara, eu preciso colocar essa música nas minhas Fonte de playlists. energia que... Se ferre. que lute, né? Depois eu né? E no seu momento de ir dormir. Na hora de ir dormir. Cara, eu já ouvi até Spice Girls. Isso é muito variado. Pra ir dormir, sim. Vou dormir escutando Wanna Be. If you wanna be my lover. Por que não? Isso que a gente já falou. Enumere, mas vamos tentar fazer. Enumere 3 invenções bem criativas. E por que considera criativa? A gente falou do mob, a gente falou invenções que você considera bem criativas porque são Cara, criativas. uma coisa que pra mim é muito útil porque eu tomo muito chá. É aqueles que eu nem sei o nome. Troço. Difusor? Não, um difusor que chama aquilo. Parece um globinho, sabe? Aham. Tu bota o chazinho erva ali dentro. Cara, aquilo pra mim é Xuxa na fantástico. Fantástico. Fantástico.
Porque daí eu consigo Parece um Globo da comprar. Morte. Assim, Exato, que você põe. é igual um Globo da Morte. É igualzinho. Ferrinho e tal. Pra mim aquilo é uma baita sacada. Porque antigamente, como eu fazia chá? Eu deixava. Mas acho que não é uma coisa muito nova. Acho que é bem antiga, só que hypou, não sei. Mas sei lá, cara. Mas pra mim é ótimo. Porque antes eu botava o chazinho lá de molho e depois tinha que ficar coando. Depois daquilo, a minha vida mudou completamente. Eu tomo mais chá, inclusive, porque ficou mais fácil de fazer. Olha a sacada do negócio. Agora, deixa eu pensar numa invenção que facilita a minha vida aqui. Air fry? Mas é... Não. Areia higiênica para os gatos. Sacadona, cara. Sacadona. Quem inventou areia higiênica merece um... Tinha gatos que faziam fora da caixa de areia. Pensou que era muito útil pra mim. Isso é... Eu uso um tapetinho na areia dos gatos ali pra eles saírem. Isso também E já... aí ele é super legal, ele tem um tipo um negócio que tu tira assim, pra poder tirar as pedrinhas e caírem dentro ali e tal. É um tapetinho higiênico? Ele é de EVA, de borracha assim. Tá. Eu uso isso também depois de um tempo. Isso, essa é uma solução mais atual. Se tu for pensar assim, em vários segmentos, assim, tem invenções específicas, né? Vamos lá. Deixa eu pensar, uma invenção criativa minha rotina. A Air Fryer eu falei porque realmente ela é muito interessante, né? E tem pessoas... Já ouviu falar que tem no Facebook, tem um grupo chamado Mundinho Air Fryer? Eu não sei nem falar a palavra Air Fryer. Gente, eu muito arquema. fora porque eu não tenho air fryer. Me julgue. Tá, mas deixa eu te falar que tem esse grupo no Facebook, Mundinho Air Fryer. E lá eles ficam trocando dicas de como Muito melhor bom, cara. usar a sua. E eles meio que... Seguidores é de quase air como se fosse fryer. um altar virtual É para o eletrodoméstico. Sim, é Então, eles uma dão igreja já. Tem gente que faz bolo dentro da air fryer, tem gente que faz... Cara, pra você imaginar. Aí tem uma mulher que esses dias colocou que tava muito frio, ela colocou a air fryer no banheiro. Não. Inacreditável. O mop, ele é pra mim também uma das invenções mais assim, que eu uso muito, que eu fico... Cada vez que eu uso, assim, cara, parabéns pra quem inventou, porque realmente É uma baita solução. é uma baita solução. Mas, enfim, tem mais alguma? Dá pra passar? Aí, tá. o último exercício, que aí também vou deixar pra pro pessoalzinho de casa, que aqui a gente tem, vou botar na câmera, tá vendo também? Além da lua, aqui tem outras 5, mas vamos facilitar, vamos colocar 3. Além da lua, outras coisas que que essa imagem poderia representar. Posso falar? Ou não? Além do... Eu vejo o sorriso do gato da Alice. Eu vejo uma melancia, um bumerangue, um brinco. 4 coisas. Tá bom. Você. Eu vejo... Eu vejo uma banana. Banana boa. Uma vez eu coloquei isso aqui no Instagram, pra mim foi a melhor resposta. A pessoa falou que era um pedaço de unha, sabe? Quando tu corta a unha. Eu não lembro quem foi a pessoa. Boa. Se você viu, você, parabéns. Eu achei muito boa a sacada. Eu acho que é isso, assim. É tu olhar as coisas por De um jeito diferente. Criatividade é sobre isso. É sobre isso. A gente pode ir pros... eu tenho aqui mais uma dica de livro, ainda dentro desse universo da criatividade. Peguei aqui, porque ele resume muito o que a gente tava falando. Que é esse livro, que ele tá bem famosinho, assim, tá aí. A Siri. Meu Deus, tá amarrado. Chama Pense de Novo. E ele fala sobre isso, de... Justamente o nome é sugestivo. Pense de novo. Como eu falei, às vezes a primeira ideia que a gente tem, a primeira resposta, ela tende a ser a menos criativa. Ela tende a ser mais óbvia. Nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele quer economizar o máximo de energia possível e te dar a resposta. Ele não quer pensar. Então, assim, a gente tenta sempre ir pelo mais óbvio. Mas se a gente quer, tipo, fazer coisas diferentes, propor coisas novas que provavelmente vão ter melhor resultado, a gente tem que fazer esse esforço de pensar de novo. Acho super legal. Fica aqui a dica. Daí fala aqui... o autor examina a crucial arte de repensar, aprender a questionar nossas opiniões e abrir a mente das outras pessoas, o que pode nos levar à excelência no trabalho e à sabedoria da vida.
Parabéns, Adam. Eu vou te falar que o Baby Yoda, eu não vi o filme que ele aparece. Eu também não. Eu só gosto muito dele. Ele é bonito. Ele só é muito perfeito. Ele é bonito que ele tá segurando uma cambuca, né, cara? Isso é muito significativo. Esse aqui eu comprei justamente. Eu ganhei, na verdade. Porque ele tá segurando uma cambuquinha. Mas tu olha pra cara dele, ele é perfeito porque ele é um velho bebê. Exato. Ele é lindo. Ele é lindo. Então, aqui, ó. Esse aqui é os nossos personagens de hoje: o Garfinho e o Baby Yoda. Olha como eles são amigos. Olha que bonitinho, ele com a mãozinha atrás dele. No cucuruto do... É que ele é o Garfinho mais Amigo, alto. estou aqui. Amigo, estou aqui. E pra gente ir pros finalmente, tu falou que tem projetos aí que tu tá pensando, tu quer aproveitar o espaço aqui pra falar do que tu tá fazendo agora, o que que vem aí. Não sei se devo. Não sei se devo, cara. Não quero estragar a surpresa e também não quero abrir concorrência. Não, ok, desculpa, concorrência não existe porque as pessoas me procurarão porque gostarão E do se meu existir rolê. concorrência, tudo bem. Vamos ver Ai. quem faz melhor. Ah. Tipo isso. Vou iniciar um projeto bem, tipo, a curto prazo, mas porque é um projeto que você me ajudou a pensar, na verdade. Lá. Consultoria Marketing Autêntico. Quer ter Consultoria ideias de inovadoras? marketing autêntico. Venha mais. Siga meus bons. Tá bom? Propaganda. Nossa, ótimo pra vocês. É um projeto que me contempla muito. Adoro essa palavra, me contempla. Eu adoro perguntar isso para as pessoas. Isso te contempla? Porque realmente eu gosto muito de trabalhar com grupo. Ele tá dançando a Macarena? Não, ele tá fazendo aquele rolê assim que eu não sei fazer com... Pode dançar. A sererê. Não sei, pode ser também. Ele tá sujo, né, cara? Você Ele tá sujo. podia ele tá limpar sujo. a cara dele. Eu vou dar uma limpada. realmente. Aqui na carinha dele, olha. Não, aqui é Não, aqui é sujo. Isso aqui é a parte aqui? Não, isso aqui é dele É mesmo. um macarrão, não? Isso aqui é vermelhinho, é o blush. É natural, vem de berço. Maravilhoso. Ele vem, pessoal, ele vem com várias expressões, você pode trocar. Aqui ele tá tipo com essa expressão, mas você pode trocar, deixar ele triste, ele nervoso, tem várias Pode carinhas. deixar ele sem ó. sobrancelha. Sem boca. Ele pode... Fazendo a Hello Kitty. Eu nunca entendi Tá, o o lance da projeto. Kitty. Já tava entrando aqui no O problema lance da de gente Kitty já. criativa tem isso também, né? Tava entrando na Hello Kitty já. Então, gosto de trabalhar com grupos e esse projeto é justamente para levar música para grupos dentro das empresas. Exorcismo. Olha, ai, que horror! Música pras empresas. Exatamente. Tô passada. Tô passada. Tô vendo isso pela primeira vez. Tô vendo, nunca vi isso, Mas nunca por nem que tu tive acha que essa é ideia. importante levar a música pras... Meu Deus, estragou meu negócio. Não, daqui que eu arrumo. Ele ficou com o pescoço. Pera. Fez uma osteopatia. Deu um estralo, mas ele arrumou, olha. É que ele faz assim, ó. Agora Tá, não faz mais. mas deu um estralo? Por que é não importante me- música não nas me- empresas e como tu pensa nessa Tá, não é dinâmica? apenas levar música para as empresas, mas levar a musicoterapia organizacional para as empresas. massa. Pensando na musicoterapia organizacional já, de um modo geral, super clichêzão, entendendo que o ambiente de trabalho precisa ser um lugar, já que é um lugar onde a gente passa muito tempo dentro dele, precisa ser um lugar interessante, prazeroso, né? Saudável. Leve, saudável e parece clichê, porém não é. A música é algo que nos faz muito bem. A gente acaba banalizando porque a gente ouve muita música desde sempre. A música faz parte da nossa vida.
Agora, se você tira a música, se você simplesmente apagasse a música da história, o que seríamos, né? Sem, sei Nossa, lá. horrível pensar nessa Pensa- possibilidade. Dou uma dica de outro filme aqui, que é o Yesterday. Ah, esse eu... Muito massa, que o cara que, sei lá, o mundo colapsou por um segundo e os Beatles foram apagados da face da Terra e ele era o único que que lembrava e ele regravou as músicas que ele conseguia lembrar dos Beatles. E Vai contar o filme inteiro? eu não vou contar todo o tá. filme. E daí, tipo, o que acontece lá no final? Abaixa o ok. volume agora. Mas, pensando dessa forma, né? Se a gente não tivesse a música, com certeza a nossa vida seria... É Nietzsche que fala que seria uma tragédia, que seria... Não sei, Sim, não. tem algo... Foi a Clarice Lispector que deve ter dito Parafraseando, isso. foi a Cora Coralina que disse isso. Mas a gente não para pensar nisso porque não existe essa possibilidade. Mas se a gente insere a música num contexto, Em que ela não é normalmente. não é normalmente, né? Talvez a gente ouça uma música ali e tal, mas o fato de você produzir música de um jeito diferente, num ambiente que você não está acostumado a fazer isso, quantas coisas podem acontecer, né? Então, essa é a ideia do projeto. Mas ele ainda está sendo Mas preparado. se você tem uma empresa e gostou da ideia, aguarde. Entrar na fila, porque a hora que isso abrir... Meu Deus. Exatamente. Vai ser muito legal. E a gente tem um projeto nosso, né? Que tá tipo assim... Exatamente. Interessante você falar sobre ele. Interessante você falar sobre ele. Mas vem aí. Vem aí. Vem aí. Eu evoluí na minha... É que a gente tá fazendo um projeto juntas. Né? Ele surgiu de um jeito bem diferentão, né? Porque eu não sei, você quer falar sobre isso? Não, fala, vai, fala. Quero ouvir você falar disso. Olha só, o que vocês acham que é? Número 1, a gente vai... Peraí, que podia... Compor uma música. A gente vai gravar Para um CD Disney. juntos, a gente vai fazer uma dupla. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, a gente vai, sei lá, lançar um livro. E a terceira possibilidade, a gente vai criar uma marca de roupa. O que vocês acham que é? Valendo! Deixa nos comentários. Vamos deixar um tempinho pro pessoal pensar. Opção A, fazer um álbum juntas. Opção B, escrever um livro, lançar um livro. Opção C, uma marca de roupa. Qual que você acha que é? Não tô ouvindo! Então, daí é uma dessas três possibilidades. E uma parte assim você tá fazendo, fez já, né? Tem mais umas coisas que tem que fazer. Exato. E outra parte eu tenho que fazer. E a minha parte é que eu não mandei, não compartilhei contigo, mas eu já Ok. evolui bastante. Ai, muito bem, Tá tá. bem interessante. Mas vem aí, eu acho que talvez até o final do ano a gente Olha. pode... Né? Enfim, fica no ar. Ficou tudo no ar. É assim, Mas é bem criativo. muito. Bem criativo. Tem Interessante. necessidades e soluções interessantes. Sim. Tem... não Baseado em fatos reais. tem só- Baseado... Ai, tu já fudeu. O quê? Mas o quê? O que é? Ah, é uma música? Uma Claro! roupa? O que é baseado em fato Uma real? música pode ser baseada em fatos reais. Faroeste Caboclo, né? Pode ser. Uma coisa. Eduardo e Mônica. Sei lá. Então é isso, fica aqui. Uma Meu roupa também pode agradecimento. Gente, estamos chegando ao final do primeiro episódio do CambuCast sobre criatividade. Não sei se falamos o que tinha que falar, enfim. Enfim. Quero agradecer a Cissa pela presença nesse primeiro episódio, ter aceitado esse desafio, porque ela mesmo, apesar do medo, ela vai com medo mesmo. Sim. E é isso. Obrigado a todos os telespectadores, ou ouvintes telespectadores. Amigos. Manda um beijo pra Pindamonhangaba. Manhangaba. Um beijo Pindamonhangaba, todos os telespectadores. E até o próximo episódio. Ou não também, não sei nem se. Exato. Pode ficar só nisso. Eu tinha que ter uma vinheta, uma música final que ia ficar subindo os créditos. Não, essa já usaram, né? Tá. Não sei.
Bom, obrigada. Que música que eu colocaria, né? Uma música, mas pode colocar qualquer música? Eu gosto daquela... Direitos autorais, seremos bloqueados. Então a gente vai ter que fazer uma música. CamboCast, o seu podcast criativo. Pronto. Podcast.